A gente tem muitas vezes essa história assim, eu só vou fazer quando a iniciativa pública fomentar, criar um conselho, colocar uma casa, 4 pilares, construir um galpão, né? A gente fica esperando muitas vezes isso, né? E na verdade, eu mais do que nunca agora acredito na força dos coletivos, né? Eu tenho trocentos grupos de WhatsApp e vejo como as pessoas estão se movimentando para fazer, porque chega a esperar, né? O planeta não pode mais esperar, as próximas gerações, nós já estamos sofrendo aquilo que na década de 70 se falou. E aí, a gente falou assim, bom, vamos fazer uma conversa entre quem vai participar do painel, e a coisa que eu já adianto que foi engraçada em tudo isso, é que os 4 painelistas aqui, quando a gente começou a primeira conversa, bom, o que dá para explorar nessa história? Meio que a tônica foi assim, eu não tenho nenhum caso de inovação. Tá bom, mas me conta um pouco o que você faz. Daí, assim, 5 minutos eles falando, eu falei, tudo isso é inovação que vocês estão fazendo, né? É inovação, a gente tem esse feitiço que essa inovação é só cloud, 4.0, internet das coisas, mas inovação social, associação de dados, né, conexão de números, treinamento de pessoas, maneiras de fazer diferente, tudo isso é inovação, né? Então eu vou trazer para aqui, vamos começar essa conversa, né? Eu vou conversar na hora que a gente falou lá na nossa chamada aqui. Primeiro eu vou falar com o Leandro Crispim, do Itacolomi, do Instituto Itacolomi, né? Eu falei assim, Leandro, eu não conheço Itacolomi, o Paulo, o primo, já me falou várias vezes de vocês, né? Me conta, o que vocês fazem, né? Ele contou um pouco, acho que tem que explicar, né, para quem não conhece Itacolomi. E aí a gente foi um pouco assim, o que você está fazendo com os jovens, né? Como é que você está preparando eles para essa nova realidade do que está acontecendo? Então, Crispim, contigo. Bom dia, prefeito Dario. Quero também cumprimentar meu querido ex-presidente do Itacolomi, Dr. Gustavo, obrigado pela colaboração e presença. Cumprimentar também aqui um parceiro querido, o vereador Luiz Vieira, que nós vamos linkar a essa conversa de hoje, a vereadora Naila e o vereador Tiago Marra. Daqui a pouco vocês vão saber aonde a gente vai chegar juntos. O Itacolomi, Instituto de Apoio Social de Vinhedo, a gente surge há 19 anos atrás, numa formatação de vanguarda, que era uma OCIP, na qual a gente tinha o desejo, nosso eixo principal era a educação como uma ferramenta transformadora da realidade social. Tá? Nós atuamos desde 2008, nós somos a primeira entidade em Vinhedo a implantar a lei da aprendizagem, tá? Apesar de ser uma lei do ano de 2000, não diferente de outros municípios, mas em 2008 a gente iniciou a implementação. Para quem não conhece, muito parecida com a lei da guardinha, os patrulheiros, que os adolescentes ficam um período na entidade formadora e um período na empresa. Tá? Nosso CBO é de auxiliar administrativo e hoje nós temos 5 grandes empresas aqui do município. Depois eu vou falar um pouquinho mais a fundo da Avery, que é uma grande parceira do trabalho que a gente desenvolve lá. Em 2009, através do trabalho voluntário que a gente vinha desenvolvendo junto principalmente ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, havia uma demanda social aqui no município e nós fomos convidados a participar de um edital público da assistência social aqui de Vinhedo para executar um programa socioeducativo para adolescentes de 12 a 18 anos. Tá joia? A gente vem fazendo isso desde 2009. Hoje nós estamos com basicamente 20 adolescentes no programa Aprendizagens e atendemos 40 adolescentes no projeto Ser e Conviver, que é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Assistência
aqui do município. Joia? Foi muito legal o convite, acho que eu já vou emendando, depois você vai me cortando, senão a gente fala a manhã toda aqui. Nesse trabalho com a aprendizagem, a gente começou também a detectar várias fragilidades, né? Quando a gente fala em inovação, a gente fala em tecnologia, a gente brinca, mas a gente vê uma grande dificuldade dos adolescentes saberem utilizar o computador, né? Apesar de a gente fazer uma formação básica, considerando que o CBO é da área administrativa, então também introdução ao pacote Office, a gente vinha essa demanda muito latente nessa moçada. E nesse desdobramento, eu cumprimentei os gratos vereadores aí, que era um projeto que estava na gaveta já há algum tempo, que chama Ponto dos Sonhos, e é um projeto basicamente embasado na economia criativa e na economia circular. O Itacolomi ele vem inserindo a Agenda 2030 aí como uma meta nossa nesse trabalho de formação com os jovens, até nesse processo de sensibilização. E aí essa emenda parlamentar ela veio materializar essa nossa ideia de criar um espaço mais coletivo, né, nesse conceito de coworking, de uma possível incubadora, uma vez que a gente está com um pé na assistência social, mas a gente acredita nesse processo de transformação através da capacitação desses jovens, na instrumentalização de ferramentas tecnológicas, para que a gente consiga fazer essa virada da chave que a gente chama, né? Sair desse ciclo muitas vezes vicioso para um ciclo virtuoso, no qual ele consiga, né, se instrumentalizar e construir um projeto de vida, seja ele qual rumo que seja, na empresa formal, no empreendedorismo, né? E a gente está literalmente, eu brinquei com o Marcos, que assim, foi muito oportuno, porque a gente acabamos de adquirir os equipamentos, agora em novembro a gente começa esse processo prático, desse projeto piloto, no qual a gente está inserindo a atividade de iniciação à costura e uma oficina de concertos visando inserir um público já, a gente trabalha muito com a questão do público referenciado da assistência social. Foi muito bacana, corajoso também colocar aqui, né? Ontem nós estivemos na secretaria, prefeito Dario, e a Cris, secretária, colocou com muita clareza, né? Nós temos 12 mil famílias, né, assistidas, então é um universo que não é esse principado lindo, maravilhoso, só tem bastante coisa a se tratar, né? Então a gente vai ter iniciação da costura, focado realmente em instrumentalizar, pensando muito no desdobramento de um produto que talvez não tenha muito conhecimento aqui no público, mas de absorventes reutilizáveis. Tá? Projeto bem bacana, que está engatinhando de como estamos construindo lá um espaço também para o perfil mais jovem de uma gráfica rápida. A ideia é, no nosso laboratório, desenvolver iniciação em informática, que a gente viu, fizemos um levantamento preliminar, que infelizmente, né, o pessoal tem muita dificuldade até de ligar o computador, quanto mais de ir para o mercado de trabalho disputar uma vaga de emprego. Então a gente vai também iniciar agora o projeto piloto em novembro dessa oficina tecnológica. Paralelo a isso, a gente pretende desenvolver coisas mais joviais, né, nessa faixa do público que a gente atende, principalmente de 15 a 18, de mídias digitais. Então a gente está nesse arcabouço, pensando realmente como o pilar desse ponto dos sonhos, a questão da economia circular e da economia criativa, pensando que uma grande fatia dessa moçada, quando a gente fala no público digital, né, que não vai se adaptar ao mercado de trabalho formal das empresas. Então a gente também está buscando diagnosticar, né? Foi falado aqui, a gente vem, enquanto parceiro do poder público, testando esse sistema informatizado que vem acontecendo a partir desse ano, justamente para a gente começar a detectar, né, que perfis de público a gente tem, né, e que demandas eles trazem. Hoje, na prática, a gente está inserido
inserindo esses adolescentes nas empresas, né? E aí, já quero aproveitar, fica a dica para os empresários aqui de plantão, por gentileza, que tenham interesse na contratação de aprendizes, façam o contato conosco, vai ser muito útil, né, para a gente ampliar esse acesso dos adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê demandas da valorização da questão, muitas vezes, que a gente fala, né? Quando a gente fala em economia circular, tem projetos muito bem sucedidos, Marcos, né? A gente comentou da questão da reutilização do jeans, né? Você agregando um valor, né, a costura de jeans que muitas vezes são doados até, e projetos muito bacanas mesmo, que os adolescentes conseguem se manter através da utilização da economia circular e inserindo a economia criativa, que é essa questão da costura, da customização de bolsas, de roupas, um negócio muito legal, tá? E nesse processo aí do Ponto de Sonhos, a gente está inserindo a parte da estamparia, justamente para a questão dessa conexão das possibilidades. É uma galera, sim, digital, mas que está sem acesso ao digital, né? Então a gente vem tentando lá, a gente está encravado, talvez não tenha pessoas que não são aqui de Vinhedo, na região da Capela, por opção. Somos uma entidade, quando a gente fala do digital, a única entidade que atua com a lei da aprendizagem, que trabalha com adolescentes em defasagem escolar. Então é isso, a gente já dá um passinho para trás na casinha do desenvolvimento, né, dessa galera. Então, basicamente é isso que o Itacolomi vem fazendo. A gente também tem um pilar muito forte na questão de utilizar a arte e a cultura como uma ferramenta realmente de ampliação desse universo de formação, visando realmente o desenvolvimento integral desses adolescentes, tá? Tem batido um pouco na questão dos adolescentes, porque é o público que a gente vem atuando hoje, mas a gente teve também uma experiência muito legal na cidade aqui vizinha de Louveira, com o público idoso, foi uma experiência muito legal também, e lá a gente vinha trabalhando algumas coisas também, da utilização dos materiais do lixo, enquanto ecobrinquedoteca, são coisas muito bacanas que a gente vem matutando também nesse período todo, tá, Marco? Acho que essa é a ideia geral da coisa aí. Super. Você vê, a gente não tem noção, né? Mas Vinhedo descarta em torno de 1.600 toneladas por ano de produtos têxteis que vão para o lixo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o têxtil é o maior contaminante de microplásticos do planeta para os oceanos. A cada limpeza de roupa são 700 mil fibras que vão para lavar roupa, vão para as águas e acabam nos oceanos. E a gente não fala muito sobre toda essa história de redesenhar o têxtil, né? Então, iniciativas como essas, de como é que a gente dá o que se chama upcycling, ou superciclagem, né? Revalorizar uma peça que já existe nesse planeta em vez de descartá-la, começa nesse tipo de história. E você traz, né, pelo fato de onde vocês estão instalados, o CEO da Bumera, que é uma startup hoje que pertence à Ambipar, ele esteve em Davos ano passado e ele falou o seguinte: a gente acha que a inovação vai vir de fora, né, dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos, mas dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que a real inovação vai vir e vai ser escalada nos países desenvolvidos, porque aqui é que a gente tem que se virar nos 30, que é como você está fazendo lá no Itacolomi. Mas a gente vai explorar mais esses assuntos que você já colocou. Eu vou perguntar para o Saquete, né, que hoje é cofundador do Liga Hub, e acho que uma dessas perguntas, né, que ficou andando aqui, né, mas como é que a gente monta um ecossistema? Como é que a gente monta um consórcio? Como é que a gente junta pessoas, né? Como é que a gente faz esse coletivo acontecer? E principalmente como é que a gente cria um ambiente propício, né, para que a inovação, a economia criativa, a economia circular comece a acontecer. Então, vou trazer um pouco de cutucar isso assim, cara, por onde a gente começa, né? Mas queria que primeiro você se apresentasse, o que você está fazendo para a gente continuar lá. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu participei do Viva, só que foi na parte digital, acho que foi o ano passado.
Então, agradecer ao Vinte de novo aí pelo convite e por esse evento, e cumprimentar os meus companheiros aqui de banca, de painel, cumprimentar as autoridades presentes, prefeito, os vereadores, os secretários. Acho que tudo começa pelo movimento da inovação. É isso que a gente leva nas iniciativas que a gente faz. O importante é o movimento. E como é que a gente deixa esse movimento mais acessível, mais inclusivo? Contando um pouquinho, acabei de saber, a gente foi colega de Whirlpool, só que eu era o Whirlpool Rio Claro, trabalhei lá 7 anos, decidi sair de lá em 2017 para abrir uma startup. Então, não sabia nem definições ainda, mas tinha aquilo em mente de querer criar uma ideia, e a primeira plataforma que a gente fez, era de crianças com necessidades especiais. Então, eu tenho um irmão totalmente cego, 100% cego, então veio a inspiração daí. Como é que eu criava uma plataforma que eu deixasse mais acessível e inclusive para a minha família, para melhorar o nosso mundo com as nossas dificuldades. Então, eu entrei no ecossistema de inovação, no mundo da inovação, já me preocupando muito com a parte de inclusão, com a parte de projetos socioambientais, que eu acho que é o meu principal foco e é o foco da inovação. Então, se a gente não pensar em ideias sustentáveis e ideias de âmbito socioambiental, existe um problema. Então, é o que a gente deve. Bom, venho trabalhando com esse movimento de inovação desde 2018. Hoje atuo aí nas comunidades de startups como banca avaliadora, participo do Inovativa Brasil, que é um programa do governo federal, sou das bancas avaliadoras. Semana passada a gente acabou de entregar um evento da ONU chamado ONU Habitat, um dos únicos eventos da nossa região, um evento que eles fazem anualmente para desenvolver os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, foi um evento bem bacana. Então trabalho com inovação e com as comunidades de inovação, e aí já vou para a pergunta. O importante que a gente coloca é o movimento. E o Brad Feld, que é um dos autores mais famosos aí de comunidades de inovação, ele coloca esse ponto. As ideias, elas surgem de vários lugares. A gente precisa criar ambientes para que elas prosperem. Então, acho que essa é a principal máxima. Hoje eu sou especialista formado pelo Omprotec, em implantador de ambientes de inovação. Então, a gente vai nas cidades e nas localidades e entende que tipo de movimento que a gente leva, que tipo de ambiente que a gente coloca naquela cidade, pequeno, médio e grande porte, para que ela prospere a inovação. Hoje a gente está como gestor do Hub Cordeiro. Hub Cordeiro, na figura aqui do secretário José, é a primeira cidade fora Piracicaba, da nossa região metropolitana, a ter um espaço público de inovação. Então tem total sinergia com o outro painel, onde a gente inclui o poder público, mas ele é um ator principal, dentro desse ecossistema. E Corderópolis enxergou isso e hoje a gente está como gestor daquele espaço. Então hoje a gente entende as comunidades de inovação, ajuda as startups, mas a gente tem esse papel de levar esse movimento de inovação. Então a gente chama o poder público, a gente fala nas tribunas das câmaras de vereadores, colocando essa importância do movimento de inovação, seja em propostas de lei, seja em incentivos, seja em espaço físico, muito embora o espaço físico ele não é totalmente somente ele o importante é o movimento, como é que a gente leva esse movimento de inovação. Então o Brad Feld coloca isso e é isso que a gente leva. É uma incubadora, é um hub de inovação. Como que a gente enxerga esses atores que a gente chama? Dentro da inovação a gente chama de atores, que é a nossa tríplice hélice ou 4, enfim, hoje está mais amplo, mas poder público, empresas e comunidade. Acho que a quarta hélice é a principal. Como é que a gente leva essa comunidade, essa inovação para a comunidade? E falando um pouquinho da Liga Hub, a Liga Hub na nossa figura, minha, da Lídia e do Flávio, a gente criou pensando nesse conceito. Como é que eu junto os atores do ecossistema? Então, o Instituto ele veio para juntar. E em Corderópolis a gente está com um movimento bem legal, que é o conceito do Living Lab. Então, quem mais sabe das dores do dia a dia, se não a nossa comunidade local? Quem sabe do seu dia a dia com transporte, com acessibilidade, com igualdade, enfim,
é ele, é o dia a dia, é a comunidade. Então, vem a partir dela as demandas para que, junto com a academia, com o P&D, com o próprio poder público, a gente criar soluções que mudem a vida das pessoas. Então, como a abertura é isso, é conectar esses atores e criar esse ecossistema que a gente chama de inovação. Né? Por isso que a gente criou a Liga Hub e que hoje a gente está como gestor do Hub Cordeiro. Muito bom. Eu gosto dessa palavra conectar, né? Conectar, às vezes, você tem que furar algumas bolhas, né? Ir lá e trazer e fazer duas pessoas se conversarem, né? E eu, há umas 2 semanas, me convidaram para fazer uma aula na FGV, e eu, antes de entrar na aula, a professora falou assim, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei assim, nós estamos com dificuldade porque os alunos não querem voltar para a aula, né? Todo mundo viciou nessa história do online e está bem difícil fazer eles voltarem para a aula. Eu falei, tá bom. Eu entrei na aula, eles se dividem ali em células de hexagonais, são as mesas, né? Então nem todo mundo fica de frente assim, para o professor, né? E eu comecei a apresentação, a aula, um tema que eu achava interessante, desenvolvimento sustentável, reciclagem, né? Alguma das coisas que eu falei aqui. E eu vi que assim, os alunos, cada um estava no seu computador, né? No seu celular. E num momento eu fiquei falando, eu desliguei isso aí, fiz uma projeção astral, assim, fiquei olhando a sala enquanto eu falava automaticamente, e eu vi que ninguém estava olhando para mim. Então eu era apenas um cara que estava no YouTube para eles, né? E quando terminou, eu falei com a professora, eu falei assim, cara, nós ainda vamos medir o efeito do que aconteceu na pandemia, mas essa geração vai herdar um problemaço de mudanças climáticas, né? Mudanças na agricultura, migração de pessoas, falta de água. Como é que esses caras vão se articular se eles não estão prestando atenção? Assim, estão prestando atenção no que eu estou falando, mas eu sou uma figura quase que digital para eles ali, não estava presente, né? E aí, eu fui conversar com o Aldo, né, no outro dia, e assim, tanto o Lions como o Rotary são 2 figuras que acompanham minha vida desde sempre. Quando a gente se mudou para Uberaba, eu lembro que o pessoal do Lions foi fazer uma serenata para minha mãe, né? Foi tipo algo inesquecível, eu tinha 7 anos. E aí eu falei assim, Aldo, me conta um pouco, né? Como é que vocês fazem, o que vocês fazem, como é que vocês estão organizados e tal. E o Aldo falou assim, eu não tenho caso de inovação também, começou com essa história, né? E aí a gente foi conversando e aí o que eu achei sensacional foi assim, puxa, vocês ainda se conversam, né? Vocês se articulam, né? Vocês têm um pessoal que tem uma faixa etária que você me falou dos 60, 80 anos, super ativo, intelectualmente com vontade de fazer, e vocês se articulam, vocês fazem, conversando, marcando reuniões, né? A gente está nessa história de passar no WhatsApp, achando que tudo acontece ali no digital, mas nada acontece tão bem que não seja numa conexão no cara a cara ali. E vocês mantêm essa tradição que tomara que a gente consiga ensinar para as próximas gerações, porque isso vai ser essencial para a gente tratar os grandes problemas. Aldo, me conta um pouco sobre essa conexão e como é que essa necessidade de falar e vocês trabalhando como grupo com vontade ali, como é que vocês fazem isso no Lions? Perfeito, bom dia Marcos, bom dia a todos amigos do painel. Quero cumprimentar o seu prefeito mais uma vez, Dario Pacheco, o presidente do Lions, Dario Carlos Mendes, os vereadores, aqui presente, embora a gente não enxergue daqui, porque a visibilidade da luz. Também queria destacar, dentro desse aspecto de conectar, que hoje nós temos presente aqui o Thomas Rioch, que ele é um americano, que ele é conhecido como o rei do networking. Então, obrigado Thomas pela presença, um grande abraço a você. José Nascimento, tive a oportunidade de rever um amigo de longa data, que está também por aqui. Vamos falar um pouquinho da minha história. Eu estou em Vinhedo há 31 anos, eu venho da indústria, onde eu atuei por 20 anos, e 20 anos no empresariado na área do comércio de automóveis, né, na área automotiva. Do Lions, falando do Lions, vou completar 25 anos de atuação. O Lions de Vinhedo tem 64 anos,
o Laios no mundo tem 104 anos. Existem 5 causas globais de atuação: fome, meio ambiente, câncer infantil, diabetes. Depois eu vou completando a juventude. Bom, no mundo inteiro se atua dessa forma. Essas causas globais são efeitos de serviço. Além disso, nas comunidades são interpretadas as carências e aquilo talvez até que o poder público não enxergue. Então, nós temos um lado assistencial e tem um lado também de cidadão, promover melhorias, encontrar dificuldades e provocar soluções, e esse grupo se reúne para poder formar comissões e atuar nessas diversas áreas que são vistas aí na nossa comunidade. Todo o nosso trabalho ele é monitorado 100%, então nós somos uma ONG 100% auditável. Nós também temos uma conexão aqui no meu computador. Após o término desse encontro, será colocada uma foto e será explicado a nossa participação aqui hoje. Então nós temos uma conexão, nossa sede fica em Oak Brook, em Chicago. Ela vai estar sabendo ainda hoje que eu estive aqui. Então é o mundo conectado dessa maneira também. 1.400.000 pessoas ao redor do mundo, 40.000 pessoas no Brasil são membros de Laios, e a gente tem em Vinhedo, nós somos em 52 associados. Tá? Nós temos uma sede no portal, no Memorial do Imigrante, que é uma sessão que foi concedida pelo Poder Público em 2016, quando eu era presidente. E a gente sabe, eu já vou contar já uma história do memorial, porque já passa a ser já um legado que a gente está deixando. Todo mundo passava nos anos de 2015, 2016 pelo portal e via um prédio totalmente degradado. A gente via lá uma pintura muito ruim, descascando, e a gente ficava inconformado. Acho que cada um de nós que passava lá não via com bons olhos tudo aquilo que estava acontecendo. E saindo do campo das ideias e indo para o campo da ação, normalmente quem dá a ideia às vezes tem que ficar à frente do negócio, né? E eu ficava, como cidadão, ficava muito chateado. E acho que hoje a atuação de Laios nossa em Vinhedo, como cidadão, me dá muito orgulho, porque é uma forma de devolver para Vinhedo tudo aquilo de bom que ela nos proporciona, morando numa cidade desse nível. Então eu acabei articulando junto à prefeitura, propondo uma revitalização na época, de pintura, de trocar as lâmpadas para LED e pedir uma troca, não só fazer a pintura por si só. Falei para o prefeito, falei para a vice-prefeita, que era secretária da Cultura, falei, se nós pintarmos esse ambiente, vocês poderiam promover melhor a cultura, vocês poderiam colocar aqui um receptivo turístico e poderiam também fazer esse prédio principal tivesse uma memória dos povos que aqui chegaram, os italianos, os holandeses e tudo mais. Podemos fazer uma troca, depois uma contrapartida? E foi dado sinal positivo. Eu tenho um documento e o Laios pede isso do poder público e eles oferecem um ambiente complementar de promover essas áreas do receptivo turístico e também cultural. Isso foi dado sinal positivo e nós partimos para a ação. Então, uma ONG pequena, né, com 50 pessoas, pega uma obra de 7.000 metros, que provavelmente, pelos investimentos aos cofres públicos, geraria hoje uns 500 a 600 mil reais, para se fazer através do poder público. E nós concluímos. Então, aí ficou um legado para a cultura, para o turismo. Ocorreu logo em seguida? Não ocorreu. Mas está aqui o prefeito, o Dr. Dario, e quero parabenizá-lo, ele e a sua equipe, o secretário da Cultura e Turismo, Renato, que estão, e também hoje nós estamos com outro perfil lá. Aquela sementinha plantada em 2017, de melhoria do prédio, começou-se a se pensar como poderia explorar aquilo de maneira para a população ter acesso, né, para ter esse ambiente de cultura e turismo ali revitalizado. Bom, hoje nós estamos lá com a vinda de várias entidades, a Associação Italiana, a Associação
de turismo, nós temos a Amelac. Então, está ficando um ambiente que foi plantado lá atrás, colhendo os frutos atualmente, esse ano. Então, parabenizo aí o prefeito por esse prestígio e por dar olhos, né, e fazer com que o poder público hoje avance nessa área através de uma sementinha, de uma atitude nossa no passado. Então, esse tipo de legado é muito bacana e nos deixa muito orgulhosos, né? Fora isso, o Laios tem braços solidários ao redor do mundo. Quando acontece uma catástrofe, de um furacão, uma enchente, uma guerra, nós estamos presentes. Nós somos um dos primeiros ONGs a chegar e promover alguma coisa de benefício. Existem também, nós temos um histórico aqui em 2020, nós tínhamos uma necessidade junto à Santa Casa de Vinhedo para melhorar cirurgias de porte, mais cirurgias de porte que exigiam equipamentos que a Santa Casa não tinha. Detectamos quais são esses equipamentos e promovemos a aquisição através de um projeto internacional, que é o Braço Solidário do Laios, e tem um crivo internacional, e hoje a realidade foi mais uma sala de cirurgia promovida pelo Laios. Então, esse tipo de legado é o que a gente fica muito orgulhoso, né? Nós, dentro do meio ambiente, nós saímos, eu acabei não colocando, mas estou presidente do Conselho de Meio Ambiente do Distrito ABC2. O que é o distrito? São 60 clubes da capital interior que tem um comando onde eu tenho que estar promovendo, incentivando para eles promoverem ações nas diversas cidades pertencentes a esse distrito. E sou diretor de associados também de Vinhedo. E fui presidente por 2 vezes, em 2000 e em 2016. Então, é muito orgulho para nós. Na semana passada, nós estávamos em Jundiaí plantando 1.200 árvores num bairro carente, um bairro que assiste crianças com baixa renda, mas a gente estava lá dando exemplo, fazendo com que as coisas acontecessem. Tinha ajuda do poder público, estava lá o pessoal da área de águas e tudo mais. Então, a gente não trabalha só com isso. Eu acho que tudo, o Laios hoje tem uma atuação na cidade, e nós estamos presentes nas melhorias da segurança, na educação. Nós temos projetos para tirar a criança também do risco da droga, para fomentar que seja uma criança com espírito solidário para o futuro, respeito à família. Então, há uma conotação ali dessas causas globais que nós temos que estar atuando como cidadão, né? Então, e é uma prova também interessante que no mundo das ideias só tem valor quando você coloca em prática. Então, bons exemplos em prática nós temos feito. Me desculpe estar me alongando, mas a gente pode completar. Super, Aldo. Eu achei legal que você começou a conversa com essa palavra networking, né? Networking é trabalho em rede, né? E quando você fala, sei lá, 54, 57, 64 pessoas associadas, né, para falar do Rotary também, não são só essas pessoas, né? Porque tem os amigos, tem os familiares, tem os conhecidos, você sabe para quem falar, e é isso que causa agilidade, e eu enxergo essas redes, como vocês estão organizados, como uma musculatura de começar uma coisa rapidamente, porque são as pessoas que estão organicamente, sabem de todas as dores da cidade, sabem quem podem resolver, né? E aí, nós vamos agora falar com o Feijó. O Feijó que foi engraçado, eu escuto do Feijó um monte de tempo, né? E aí ontem a gente teve a chance de conversar às 6 da tarde, eu não tinha nem ideia de quem que era, assim, o que o Feijó fazia. O Feijó aparece no vídeo com um boné de pescador, uma camisa de lenhador canadense, falando que estava trabalhando ali na marcenaria dele, né? Eu fiquei assim, nossa, será que o Feijó era? Será que ele era um plantador de figo e agora está aposentado, né? Não dava para chutar o que ele era, né? E a gente começou a conversar de novo, assim, não tem caso de inovação, a gente investiu no microscópio não sei aonde, fizemos um trabalho assim com o Rotary e tal. Mas aí, e eu sou super ligado, assim, entendendo assim, cara, como é que vocês fazem isso, né? E aí ele começou a falar de várias coisas que o Rotary tinha feito, e falou assim, cara, não fale o que vocês fizeram, eu quero saber como vocês fizeram, né? Porque aí assim, aí ele foi colocando aquelas nuances assim, não,
como diretor, eu tenho essas metas até o final do ano, né? E a gente se organiza e tem que entregar, porque aí assim a gente... E eu falei assim, pô, estou falando com uma empresa, não estou falando com uma entidade filantrópica, né? E aí, uma das coisas que eu gostei muito, eu já não sei nem qual dos assuntos explorar, porque a gente falou vários, mas você trouxe essa ideia você como você é carioca, né? Como carioca, do trabalho nas comunidades, né? E a diferença até das pessoas das comunidades, a criatividade que elas têm, e as pessoas, como a gente fala lá no Paraná, o piá de prédio, né? Aquele que se criou dentro de um prédio, meio que dentro de uma bolha. Mas eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o Rotary, e uma das observações que eu fiz, eu falei assim, poxa, mas se eu fosse um cara que fosse abrir uma startup em Vinhedo, né, eu ia querer conversar com você primeiro, para que você me explicasse como essa cidade funciona, e onde as coisas estão, e com quem que eu tenho que fazer parcerias, alianças, coisa e tal. Então, eu queria que você tentasse, de alguma maneira, trazer para a gente esse espírito de Rotary, de novo, esse poder do network, essa musculatura de juntar pessoas e começar a executar coisas, mas com priorização em metas, né, que eu achei bem bacana você colocar esses pontos. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, vice. Gostaria de cumprimentar o seu prefeito, Dario Pacheco, os secretários, os vereadores e toda a plateia que está aqui. É uma alegria poder estar mais uma vez podendo falar um pouquinho. Bom, eu vou falar um pouquinho, eu estou há 30 anos também em Vinhedo, mais ou menos no mesmo tempo que ele. Eu venho de uma família de empreendedores sociais no Rio de Janeiro, interior do Rio, nasci em Niterói. Meu avô foi prefeito 4 vezes numa cidade pequenininha, com 6 mil habitantes. Ele falava assim, na vida tem duas coisas, o efeito bidê e o efeito chuveiro. O bidê funciona mais do que o chuveiro. Cara. Quando você quiser fazer alguma coisa, nem sempre consegue top-down. Tem que conseguir o trabalho de formiguinha, o chão de fábrica e tal. E a gente vem com isso, né? Minha mãe era uma empreendedora social que subia a favela, meu pai foi durante muitos anos diretor do Fundação Lincoln, que era um asilo com 800 idosos voluntários. Então a gente tive que aprender a tocar violão com 8 anos para ir tocar violão para os idosos, então a gente vem com esse DNA. Né? E quando cheguei em Vinhedo, a primeira coisa que nós fizemos foi botar os filhos no escoteiro, né? Porque morava em Caraí, na segunda quadra da praia, e o playground era a linha da praia, né? Lá tem a Petrobras tem projetos maravilhosos para crianças, para idosos, na praia, né? Então você tem até colônia de férias, né? No meio período. Cheguei em Vinhedo, falei, vou fazer o quê? Porque eu fui morar no condomínio, é igual a cidade de Siena, né? É tudo murado, para dentro vale tudo, para fora é a vida, né? Então, eu falei, como é que eu vou passar isso para os meus filhos que não estão acostumados? Litoral, ali todo mundo se conversa, né? A gente não vê Jornal Nacional quando chega do trabalho, que mora na beira de praia, bota o tênis e vai andar na praia, vai jogar vôlei e tal. E aqui a gente sentiu essa dificuldade, começamos a entrar nessas entidades e vou chegar no Rotary. Bom, o Rotary, a gente vem também de uma outra cultura da minha família, que era, a gente entende que tudo funciona quando você faz muita festa, muito encontro social. E principalmente comendo, né? Os italianos têm essa grande sabedoria, né? Em volta da mesa, se discute muito, briga, mas dali sai. Eu fui diretor de uma multinacional e a gente tinha uma cultura de aproveitar os filhos de funcionários. Né? O pessoal do RH falava, olha, eu contrato um cara novo, eu tenho que fazer uma ambientação desse cara. Quando eu contrato um filho de funcionário, o pai, quando chega lá, ele vai jantar, ou a gente tinha os eventos, ele já conta o que é a empresa. Então, um jovem, um estagiário, ele já conhece a empresa, mais do que até a gente consegue, às vezes, passar para ele. E o Rotary funciona dessa forma. Nós temos um clube, o Rotary também está de 1905, na mesma cidade, né? Paul Harris, eu não sei por que a gente não dá o braço, já falei, vamos fundir os dois, que é a mesma coisa. Eu quase apanhei, mas eu falei, funde, todo mundo faz igual. Né? Estamos em 218 países, 36 mil clubes e 1,2 milhões de sócios. Né? Como funciona aqui? Aqui são 60, acho que é 65 agora, está entrando mais um. A nossa
faixa etária média é alta também. Somos compostos por vários formadores de opinião na cidade, né? Pessoas muito importantes do poder público, alguns que já passaram em cargos públicos de muita relevância, pessoas simples, é um mix. E qual é o grande mote lá? Como nos Estados Unidos a gente sabe que tudo é meritocrático, né? O Rotary, os clubes funcionam, nós temos os projetos locais, os distritais e os globais. Isso com verbas interessantes, posso chegar até $300 mil num projeto global, que é uma sinergia de todos os clubes, como ele falou. Nós também, esse microscópio que eu te disse, foi doado por 4 clubes, foi $180 mil, a gente não tem caixa para isso. Mas aí nós fazemos, a grande sacada nossa, a nossa sede jurídica é no Posto do Jorge, que é um dos fundadores ali, quando você passa debaixo do pontilhão para ir para a represa, onde caminha. E a nossa sede social, nós temos uma sala no Plaza Hotel, onde toda quinta-feira tem o nosso jantar e é uma festa. Uma festa, uma sinergia. A gente começa às 8h30, né, religiosamente, nós chegamos às 7h30, que tem aquela network do em pé. Né? Porque o problema de você fazer festa, quando põe a mesa, você limita muito. Nós temos as mesas, mas a gente fica uns 40 minutos nela, em pé, em volta da mesa, tomando uísque, cervejinha, comendo lá um salgadinho, e ali aflora as oportunidades, entendeu? Então você pega um empresário que está falando de determinada coisa, tem esse outro com uma carência, e nós temos lá uma comissão de serviços comunitários, que eu acho que é mais relevante, não que as outras não sejam. Eu, por exemplo, sou também o diretor de meio ambiente, tem uma outra de apoio à juventude, né? Mas essa de serviços comunitários é onde a gente sabe que tem as maiores necessidades. Temos uma parceria muito forte com o poder público, principalmente na área de educação, de saúde. A área de saúde é bem forte, né? Participamos de campanhas, prevenção de hepatite C, as campanhas todas essas normais que tem nos meses coloridos aí, cada um com a sua ênfase. Então, ali que a coisa funciona. Aí tem uma área assim, daqueles fundadores mais antigos, que são mais conservadores. Aí o pessoal, mas aquele grupo ali, ele é mais complexo, mas ele participa. Então, quando você faz uma chamada, e o WhatsApp, o nosso grupo é muito bom, eu até brinco, né? Como eu atuo muito na área social, lá junto com o Fundo Social, de Solidariedade do município, com a própria Secretaria de Assistência Social. Então, volta e meia, o pessoal, tem uma necessidade aqui, chegou uma família aí, outro dia chegou uma família com 9. Você põe na rede em 2 horas, eu falei a coisa mais maravilhosa do mundo, em 2 horas eu consigo montar uma casa. Eu tenho uma Toyota velha, uma caminhonete que eu chamo de Margarida, carinhosamente, né? Que a gente vai para cima e para baixo com ela, levando as coisas, outros amigos colaboram. Então, é impressionante, desde os projetos de maior projeção, nessa área, já que quer falar de inovação, eu trabalhei me aposentei numa empresa de altíssima tecnologia, não sou igual ao Ciro, mas era uma empresa também com polo em Stanford, tinha na Espanha, tinha em Oxford, tinha vários núcleos que a gente tinha que ficar rodando, era uma coisa impressionante. Mas eu participo de uma ONG também em Vinhedo, ele está muito mais adiantado que eu, na verdade já está anos na frente. Mas, por exemplo, nós sentimos essa necessidade que eu comentei com você. Nós lidamos com uma comunidade de pessoas carentes. E quando eu cheguei, hoje eu sou presidente, é uma entidade religiosa, mas que lá no estatuto dizia que eu também tinha que prestar apoio material, educacional, né? E a grande, o que você fazia, a gente chama da caridade, era da cesta básica. Cesta básica, a gente chegou no ponto que falou, nós temos que ensinar a pescar, né? Com uma resistência grande, eram também pessoas muito idosas, já acostumadas. Aí tivemos a oportunidade, com o apoio do poder público e da sociedade civil, nós conseguimos a concessão de um terreno, terminamos uma sede, ontem o doutor Dario foi lá no nosso vizinho, né, inaugurar a SOS também, que é fantástico o trabalho que eles fazem com as famílias de adictos.
E nós conseguimos, através do Inovi, o acesso a essa plataforma. Eu queria falar para vocês que você conhece já, da plataforma DIO, Digital Innovation One, que é um negócio maravilhoso. É uma plataforma que já capacitou mais de 600 mil pessoas em aplicativos, tá? Em inteligência artificial, IoT. São 103 capacitações de cursos diferentes, tá? Isso é patrocinado pelas empresas, é totalmente gratuito para jovens a partir de 16 anos. Você se inscreve lá, começa a fazer. Aí eles falavam inicialmente que não precisava ter conhecimento nenhum, pode fazer até pelo celular. Você tem 2 anos, mínimo de 8 anos e máximo 2 anos para ficar na plataforma. Depois eles fazem até um processo se você quiser, como headhunter, mas você nem chega a esse ponto, porque as próprias empresas, elas começam a procurar quem está fazendo. Ele cadastrou lá um menino, ele estava lá em Java, HTML e tal. A Carrefour já foi lá pescar. Falou: olha, eu estou com essa necessidade, eu queria que você agregasse aqui na minha equipe. Eles já vão monitorando. Então, dentro dessa inovação, né, que a gente tem hoje, tem aquele problema que o secretário Valinhos falou, a tristeza que às vezes a receita não fica com o município, essa molecada. E aí é onde nós enxergamos esse morte. Todo mundo aqui deve gostar de futebol, ou quase gosta. No Brasil, nós conhecemos 2 jogadores que vieram de família de classe média, o Caio Ribeiro e o Kaká. Os outros todos, vocês devem lembrar do Cafu, quando ganhou a Copa, lá, Vila Ié. Né? Esses meninos, eles são fantásticos, porque eles têm que se virar nos 30. Eu vejo lá as meninas, tem 113 lá que a gente atende. Tem 8, 9, 10 que são extremamente espertos, formadores de opinião, que os outros seguem. E isso tanto segue para virar um aviãozinho da droga, quanto pode seguir para virar um gênio, aí um formador de opinião no futuro. Aí eu tenho as psicólogas lá, que são todos voluntários, a gente começa a insistir, fala: olha, vamos pegar isso aqui. Aí começamos a levar nas empresas, alguns empresários. Nós tínhamos um colaborador lá, um voluntário, que era diretor de operações de uma grande empresa multinacional. Nós fazemos umas visitas guiadas, eles ficam impressionados com... Isso aí tem que implantar bastante aqui. Quando eles veem uma empresa, como é que funciona? A gente até brinca, começamos pelo estacionamento, eles ficam: olha que carro. A gente fala, né? Eu falei para ele que eu fui coordenador do Plano Nacional de Qualidade na época do Polo, pela Telebrás, né? Que na época era a Telebrás, e a pessoa que mais me surpreendeu, que eu conheci na vida, foi o fundador da AMIL. Aquele cara era um visionário, né? Ele todo ano ele pegava 800 jovens do ensino médio e universitário, criava 800 vagas de estágio, depois fazia uma peneirada, reduzia para 200. Eu fui num evento que ele fazia palestra para a gente sucessivamente lá nos estados onde tinha como presidente Telebrás. E eu fui num evento de fim de ano, né, na sede deles, lá tinha uma sede, tipo um clube muito grande, sede social. E aí ele saiu comigo lá, com a nossa equipe. Eu estava com o consultor da Fundação Cristiano Ottoni, que era o Mr. Nakano, japonês, lá, que foi presidente da Mitsubishi. Aí ele, cheguei assim uma hora lá, era todo mundo, filho de faxineira, os mais graduados do board da empresa. E aí veio um menino lá com uns tênis daquele turbinado, né, e um menininho mais simples. Aí ele pegou os dois e falou assim: você quer ter um tênis deles? O mais simples: tímido, eu te ajudo, mas você tem que estudar. Eu vou dar toda a possibilidade, como eu dou para todos vocês. Então, essa é a cultura que a gente imagina nesse efeito BD. Desculpa eu fazer essa comparação, então, assim, talvez até vulgar, mas não, a gente vai falar porque o pessoal entende bem essa linguagem. Se a gente fizer esse trabalho, que ele faz também maravilhosamente, o poder público nos apoia muito, mas ele tem também dificuldades dele. Então, nós temos que fazer esse braço de união e seguir em frente. Perfeito, você tocou um ponto, e até para dar um número, né?
Em termos de capital no mundo, 86% do dinheiro está nas corporações, 12% dos governos, 2% nas ONGs, né? Então, por que a gente acha que a gente vai primeiro falar com o governo, que só tem os 12%, quando a gente tem que trazer o capital que está girando das corporações? E acho que esse estigma a gente tem que vencer. Nós vamos indo para os 5 minutos finais. Eu queria perguntar para o Leandro e para o Saquete, uma pergunta para o Leandro. Leandro, parece que você, assim, o Itacolomi tem um nicho ali, né? Primeiro, a gente está falando do outro lado da Anhanguera, né? Um lugar onde vocês estão fisicamente. E segundo, uma faixa etária ali, que são os adolescentes, né? E a gente sabe desse gap de formação de pessoas, né? Desenvolvedores é o que mais vagas tem no mundo, coisa e tal, mas também tem essa... Eu lembro que no SOS Mata Atlântica, falou assim, eu não quero falar com adolescentes, eu preciso falar com crianças, né? Porque adolescentes têm aquele monte de hormônio, tem as questões de descobrir como a vida é, enfim. Como é trabalhar com essa população hoje no Itacolomi e como é que pessoalmente para você isso se revela? Eu vejo que, inclusive, um tema interessante que vale socializar aqui, que é a própria Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, traz essa preocupação do período pós-pandemia, né? Que a gente engatinhou em falar que a moçada não queria voltar para o presencial, a gente vivenciou um pouco disso. O nosso programa de aprendizagem ele é presencial, e aí naquela situação toda foi algo híbrido, e a gente vê nessa questão dessa transição, né, quando a gente pensa em desenvolvimento integral, né, o programa do Itacolomi ele preconiza muito essa questão do desenvolvimento também físico, sociocomportamental, e que mais do que nunca, né, os diagnósticos pós-pandemia são preocupantes, né? Tem se aumentado muito a questão da saúde mental. Prefeito, pode, né, acender a luz vermelha aí, que realmente, infelizmente, né, você que vem da área da saúde tem essa sensibilidade para a gente pensar, mas a gente está uma pandemia talvez muito pior do que a do Covid, principalmente no público adolescente, né? Que é a falta de perspectiva de um projeto de vida saudável. Esses 2 anos de defasagem escolar precarizou ainda mais. Esse distanciamento do mundo tecnológico cria barreiras ao invés de criar pontes, né? Mas a gente não vem fazendo discurso vitimista, não, tá? A gente acredita e defende, tem um provérbio africano muito legal, né? Que é necessário uma aldeia para educar uma criança, né? E fazendo esse gancho com os adolescentes, é muito legal quando a gente pensa em ecossistema, em hubs de relacionamentos, de network, né? É bacana falar com outros entes, Rotary, né, Lions, né? Apesar de sermos, né, a gente brinca, né? A terceira idade, o Feijó aí é parceiro em Preteco, nós fizemos juntos no Sebrae. Eu acho que há uma necessidade da gente não é nem inovar, é renovar pensamentos, né? Paulo Freire, grande educador e pensador brasileiro, né, reconhecido mundialmente, coloca, né, a questão dos olhares complementares. Eu acho que quando a gente fala nesse movimento todo que o Saquete traz aqui, a gente coloca de forma clara, né, a necessidade da gente integrar os entes públicos, né? A gente vem cutucando o poder público no bom sentido da palavra e pensar na abertura de vagas de aprendizes no poder público, até de uma forma também de articular, né? Fica cutucada também ao Torresim, né, que agora está na pasta de desenvolvimento, pensar caminhos da gente conseguir uma interlocução com as empresas, né? Ela precisa, sem dúvida, de mão de obra qualificada. É muito legal investir nessa moçada e pensando, né, que mais do que nunca, né, o público que a gente atua na área da assistência social é quando as outras políticas públicas não funcionaram, né? Então, você pega uma moçada com defasagem escolar, né, com famílias muitas vezes, né, fragilizadas, situações psicológicas, psiquiátricas. Então, é esse momento que a gente está com essa moçada lá, né, buscando realmente oportunizar, né, oportunizar um espaço sadio de aprendizado, que ele possa se sentir acolhido,
nunca foi tão difícil. Todo mundo aqui já foi adolescente, sabe o quanto é duro, mas no período pós-pandemia, e numa sociedade muito austera, de simplesmente ter, mais do que nunca a gente precisa, né, estruturar esse ser que está lá, né? E mais do que nunca a gente acredita nesse processo, né, de desenvolvimento humano através da educação, da arte, da cultura, de oportunizar experiências sadias, né, que ele possa construir, que ele possa utilizar muitas vezes o aprendizado da tecnologia, da informática, para construir seus conhecimentos, né, os seus saberes, e que a gente possa, né, no dia a dia, ir criando essas pontes, né, com o empresariado, com o poder público, né. Somos uma cidade rica, sem dúvida, mas os problemas sociais estão aí, e eu vejo, felizmente, né, eu dei o exemplo da Ivrion, parceiro muito bacana, né, não só por ter aprendiz, mas a própria fundação norte-americana dela tem pilares muito claros da questão da educação. Então ela a gente foi premiado ano passado com a execução nesse ano do projeto Aprendizagens. A própria Cerati, que é uma grande empresa do segmento alimentício aqui no município, né, que tem uma leitura também muito bacana. Eu acho que assim, quando a gente fala em ecossistema, nesse movimento todo que a gente está inserido, né, do ESG, da Agenda 2030, do network com essas entidades, né, influentes, trazer o poder público, eu acho que mais do que nunca é sair desse cenário, né, não é do vitimismo, não é do assistencialismo, é da gente sim, enquanto cidadãos, né, enquanto profissionais das áreas que a gente atue, né, que a gente possa ir fazendo essas conexões. Para mim, o grande desafio é isso, é a gente se conectando, né, porque eu vejo um movimento muito legal acontecendo nas empresas, né, transcendendo um pouco a questão da responsabilidade social. As pessoas que estão por detrás das cadeiras, das canetas, tendo o entendimento que sim, ela pode fazer a diferença, né, e que faz esse ciclo social e sendo alterado, renovado, né, criando novas perspectivas. Eu acho que, para mim, esse movimento que a gente está se inserindo, e jamais deixando de esquecer, né, eu acho que a gente está aqui do lado do maior polo de pensamento que é Campinas, mas eu acho que Vinhedo deve ser uma das maiores cidades de pensamento que tem. A gente tem desde astrofísicos aqui, né, CEOs, tops de linha. Então acho que assim, é integrar as pessoas, acho que conectar as pessoas para conectar as causas que realmente importam. Acho que esse pós-pandemia deixa esse desafio para a gente, né? Como a gente usar toda essa tecnologia em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Perfeito, Leandro. Perfeito, acho que você fechou com chave de ouro aí. Infelizmente, eu ia fazer uma pergunta para o Saquete, mas eu já recebi aqui o aviso aqui que a gente tem que terminar, até para não invadir o almoço de todo mundo. O que eu queria falar para vocês? Eu adorei conhecer vocês, para começar, né? Eu acho que a gente tem, das conversas, acho que tem alguns desafios, né? Como é que a gente conecta a juventude com essa musculatura do Rotary e do Lions. Eu não acho que o Rotary e Lions competem, né? E nem acho que talvez tenha que se fundir. Como é que a gente se integra, né? Isso mais do que nada, permanecendo as identidades de cada um. Eu ia deixar para o Saquete, nós vamos continuar essa conversa, quais são os desafios da gente criar essas comunidades, já que a gente tem tantos pensadores aqui. Eu queria lançar um desafio para nós 5 aqui, de alguma maneira, como é que a gente abre as portas um para o outro para ir ver essas realidades. Eu adoraria ir nessa festa, comer junto com a italianada lá no Rotary. Quero muito conhecer como é que o Lions está se organizando, quais são as ideias, porque todas as que você falou, Aldo, tem a ver com os ODS, né, com 2030, as prioridades todas estão alinhadas com a agenda. As cidades sustentáveis, cidades, de alguma maneira, as comunidades criativas, né, começando, como é que a gente organiza esse pessoal. Você está trabalhando uma questão de criar essas sementinhas para poder criar os ecossistemas e furar as bolhas.
e com certeza ir lá no Itacolomi ver como isso está acontecendo, porque a juventude está ali, né? E é dali que vão sair as grandes ideias e a história do como é que a gente se vira, tá? Eu queria agradecer super vocês de coração, adorei escutar as histórias de vocês, eu tive ainda o prazer de escutar vocês antes e durante aqui, e é isso, eu queria que a gente fizesse essa aliança, esse pacto aí da gente abrir as casas um para o outro, né? Para a gente poder se conhecer melhor e, obviamente, convidar todo o público que queira conhecer melhor o trabalho de cada um, né? Para a gente ver como é que a gente se integra e como é que a gente, né, se organiza como sociedade civil e vai para frente, talvez no efeito BD aí, como o Feijó colocou. Obrigado, pessoal.